Bom dia a todos, estamos começando mais um devocional Jesus todos os dias. Gostaria de convidá-lo para que abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 21 e 22. Colossenses, capítulo 1, versículo 21 e 22. Diz assim a santa palavra do nosso Senhor. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Bom, queridos, nós temos diante de nós um texto libertador, um texto abençoador, um texto que mostra a nossa nova realidade em Cristo Jesus. Estava meditando e pesquisando, porque eu poderia comparar com essa realidade da história de Cristo que nos traz vida eterna, que nos traz redenção, quando nós olhamos para a destruição que existe no mundo, quando nós olhamos para as dificuldades que vemos nesse mundo quebrado, nesse mundo caído por conta do pecado. E eu estava vendo a respeito da Guerra Civil Americana, que aconteceu lá no ano de 1861 a 1865. Lá naquele período tinha o Wallace, que era o maior general da União naquele tempo. Ele serviu como governador nos territórios ali da região do Novo México. E ali, naquele período, ainda o Novo México ainda não tinha se tornado ainda de maneira definitiva um estado, né? Então o trabalho dele colocou em contato com muitos personagens que compõem a história mítica do Velho Oeste, inclusive o Billy Kidd, muito conhecido na história nesse período, e também o xerife Pat Garrett. Então foi nesse contexto que o velho Wallace escreveu o que tem sido chamado por alguns de o livro cristão mais influente do século XIX. Vocês já devem ter ouvido falar, Ben-Hur, né? Um conto sobre Cristo. Nós temos aí na editora Abril, em 2012, né? Tradução aqui na nossa língua. O Wallace, então, nesse livro, ele testemunhou, né, o maior impacto do pecado, um grande impacto do pecado sobre a vida da humanidade. E eu acho que isso fica muito claro quando você está numa guerra, né? E o Wallace, ao perceber, ao observar tudo ali ao seu redor, ele pode constatar que existe um problema no mundo, não é mesmo? Um mundo que parece que foi criado tão belo, tão cheio de riqueza, detalhes, mas que o homem não consegue lidar consigo mesmo, o homem não sabe amar o seu próximo, o homem de fato precisa de redenção. E num cenário de guerra, isso fica mais nítido e mais claro, como o próprio Wallace afirma, né? Então, meus queridos, para o seguidor de Cristo Jesus, como nós, como você, como eu, estamos aí nessa jornada, nessa grande peregrinação, o clímax da nossa vida foi o momento que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. E por isso, meus queridos, agora nós temos o privilégio de sermos contadores das maravilhosas histórias da redenção, da maravilhosa graça de Deus. E por causa disso nós somos como Alice, um contador de história, mas não um contador de uma guerra civil, da história de guerras, de batalhas e de problemas, mas da verdadeira realidade que existe, a história da redenção, a história daquilo que Cristo fez por mim e por você. Que Deus assim nos abençoe. Tenha um excelente dia.